glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Neste momento, meu Deus, eu venho agora entrar, Senhor, em cadeia nacional na transmissão, para levar a tua bênção até os lares, as famílias que mais precisam de ti nesta noite, Jesus. Estende as tuas mãos santas, benditas e poderosas. Essa é a primeira atenção, a primeira alerta que eu estou fazendo neste momento, e nesta oração eu quero cumprimentar todos os ouvintes, todas as pessoas que vão compartilhar, que vão curtir, que vão participar dessa transmissão, que sejam garbosamente abençoados pelo poder do Espírito Santo e pelo mover da tua graça, Senhor. Meu Deus, nesse instante, Jesus, eu quero parabenizar os céus e a terra pela tua proteção divina, pela tua graça e pela tua presença em nossas vidas e na vida de todos os ministérios. Não seja qual for os ministérios que esteja, mas que esteja levando a tua palavra com verdade, com sinceridade, com realidade, que sejam abençoados em nome de Jesus, porque o nosso lema é salvação em nome do Senhor Jesus. Com essas palavras eu quero que vocês tenham uma noite especial em nome de Jesus, e a meu boa noite a todos, amém? Que Deus abençoe. Mas a minha Bíblia está aberta no livro de Êxodo, no capítulo 23 e no versículo 20. Ele diz assim, eu quero que você preste bastante atenção nessa leitura para que vocês saibam como Deus age nas nossas vidas. Bem, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde nestes caminhos e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome é nele. Mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos cananeus e aos heveus e aos jebuseus, e eu o destruirei. Não te inclines diante de seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras. Antes o destruirá totalmente e quebrará de todos os seus estatutos. E servirá ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Olha, irmãos, essa palavra tem 3 versículos aqui, chave daquilo que nós mais precisamos. Olha bem, Deus diz assim, olha, não sairá, não fará oferta a outros deuses, não crê em outros deuses, somente Jesus é o nosso Deus. Hoje tem gente juntando tudo quanto é coisa, né? E levando para o altar e colocando a fé naquilo que é vão, aquilo que não tem nenhum respaldo religioso. Então você precisa entender que Deus, ele é muito reservado
E Ele quer o melhor de nós. E Ele diz aqui, mas se diligentemente ouvir a sua voz e fizer tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Você tem luta? Você tem adversário? Qual é a guerra que você está vivendo? Entra nela agora, irmão. Entra em batalha. Porque Deus está te dando as armas suficientes para você vencer essas batalhas. Se diligentemente ouvir a minha voz, olha bem o que Deus está falando. Entendeu? Então o próprio Deus diz, eu serei, Deus está na tua frente, entendeu? Olha bem, eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos teus adversários. Para isso, a gente tem que ter uma comunhão, uma fidelidade. Porque hoje em dia, as pessoas às vezes até vão na igreja, recebem a bênção, falar, eu creio em Deus, crê nada. É uma mentira total. Recebeu a bênção, cai fora, esquece, quando a casa cai, aí é que ele lembra de Deus de novo. E a vida não é isso. O que Deus está dizendo é o contrário. Se você for fiel a Deus, em todas as horas que o inimigo se levantar contra você, Deus vai estar presente, que ele é inimigo dos seus inimigos. Ele é adversário dos seus adversários. Você não está lutando. Então quem vai lutar, Jesus luta por você quando você luta pela fé. Agora, a obediência é o primeiro passo. Está cheio de crente aí, por o mundo inteiro, que só quer bênção, só quer isso, só quer aquilo, não quer responsabilidade com Deus. Então, se diligentemente ouvir a voz do Senhor, olha bem o que Deus está dizendo. Ouvir a voz de Deus. Deus quer alguma coisa de você sim, irmão. Não pensa que você, por mais miserável que a pessoa seja, mas Deus quer alguma coisa dele. O que Deus quer de um miserável, por exemplo, que não tem nada? Deus quer o louvor. O louvor vai levantar aquele infeliz que não tem condições para nada, e ele vai ser uma pessoa fiel e abençoada e próspera na vida. Basta conhecer a voz, ouvir a voz do Senhor teu Deus. É por isso que ele está dizendo, se ouvir a minha voz, eu serei inimigo dos teus inimigos. Aquele que te joga no chão, Jesus entra na luta em favor de você. Adversário dos seus adversários. Quando o diabo se lançar contra você, Jesus está na frente e vai te livrar dessa situação. Irmão, o povo crente precisa largar de ser assim, sem noção, né? Eu não vou dizer outra palavra que eu tenho vontade de dizer, né? Mas ele tem que largar de ser sem noção. Olha para a palavra de Deus. Aquele se diligentemente ouvir a minha voz, eu serei inimigo dos teus inimigos, adversário dos seus adversários. Abençoarei o teu pão e a tua água. Olha, irmão. O que você está esperando? O diabo te destruir? As coisas complicarem mais? A casa cair? O casamento acabar? A luta te vencer? O que você está falando? Se Jesus está te prostrando agora diante da tua face dizendo, eu serei inimigo dos teus inimigos. Só você tem que ter caráter e entrar na presença de Deus, se humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti, Senhor. Nenhum homem vive sem a dependência de Deus. Até um bandido é protegido por Deus, sabia? Missionário, como que o bandido? Olha bem, ele está vivo, não está? Quem está dando a vida para ele? Ele está sendo usado para te ferir, para que você entenda que o Senhor é Deus na sua vida, irmão. Vixe, é muito difícil entender? Não, não é difícil entender, não. Olha, as coisas são difíceis porque a gente torna elas difíceis para nós mesmos. Se eu não crer,
se eu me abaixar, se eu me dobrar, se eu me desmoletar, poxa vida, onde eu vou vencer o quê? Eu tenho que brigar, eu tenho que lutar, eu tenho que vencer, eu tenho que ir em frente, eu tenho que entrar na guerra, eu tenho que batalhar. Eu não posso me dobrar diante do meu inimigo, irmão. Porque Jesus está dizendo que Ele é a minha vida. Ele é a minha resposta, Ele é a minha vitória. Você quer vitória? O crente que quer vitória, ele tem que ser real, tem que ser verdadeiro, não pode ser mentiroso. Às vezes a pessoa chega na sua igreja, aí eu vou ficar aqui porque aqui é uma bênção, recebe a bênção, vai embora e desaparece. É um mentiroso. Deus não vai abençoar o crente nessa situação. Entendeu? O crente tem que ser verdadeiro. Eu sou, Deus disse o quê? Eu sou o que sou no mundo. Por que o crente está mudando de casinha a cada instante? Essa é a realidade, irmão. Hoje os crentes estão muito bandoleiro, eles não estão querendo receber, eles não querem salvação, eles estão querendo bênção. Bênção Deus dá. Só que tem um detalhe: a cura divina, a ressurreição de um morto, não te garante a sua entrada no reino do céu, tá bom? Isso é que eu quero que vocês entendam. Às vezes a pessoa, mas eu sou crente, você canta e louva, mas é indigno, não tem valor para Deus. Essa é a realidade de muitos crentes hoje que estão na fama, na capa. A capa não leva a nada, não. Entendeu? O que leva é a santificação, a santidade, a humilhação, a oração, a busca, a fidelidade e a verdade de Deus. Já passou aqui pela igreja muitos mentirosos. Que o homem vai de um barulhão, parece que é uma coisa santa. E é nada. Só farofa. Farofa não entra no céu, entra no céu almas resgatada, abençoada, ungida e pôr-nos ao Senhor Jesus Cristo. Essa é a realidade. Crente sapateiro tem muito, entendeu? Mas crente verdadeiro tem poucos. Essa é a realidade. Missionário, às vezes ele ficou preocupado. O que é o crente sapateiro? Aquele que anda de passo a passo, né? Troca de sapato todo dia, mas não troca de santificação. Entendeu? Então você tem que estar atento àquilo que o Espírito Santo está te dizendo hoje. O que ele disse aqui no versículo? Olha bem. No versículo 24. Não inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirá, nem fará conforme as suas obras. Antes os destruirá totalmente e quebrará de todos os seus estrados. Aí o versículo 25 diz: e servireis o Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Quer ser curado? Entra nessa palavra. Quer ser abençoado? Entra nessa palavra. Porque às vezes tem muito crente que ele fala: eu me batizei e tudo, mas não, ele não largou a estátua no coração dele, está grudado lá. Está entendendo? Então o que acontece? Aquele crente não é 100% cristão. Ele diz: larga tudo que não presta. Olha para mim, diz o Senhor Jesus. Não é para o bispo Renato, não. É para Jesus. Entendeu? Jesus diz: olha para mim, né? E faça aquilo que eu estou dizendo. E eu abençoarei. Olha bem o que Jesus está dizendo. E eu abençoarei o vosso pão e a vossa água, e arrancarei do meio de ti todas as enfermidades. Ô irmão, o crente é doente porque quer, né? Porque se ele entrar na presença, é claro que o diabo não vai deixar de lançar uma seta em você, não, mas você tem um Deus que te cura instantaneamente.
Poxa vida, irmão. Abre os olhos, levanta a cabeça, vamos buscar em Deus. Deus é poderoso para mudar a nossa história. Então, esse é o recado que Deus está dizendo para nós hoje. Nós temos que confiar mais no Senhor Jesus, acreditar mais no poder de Deus, porque se não acreditarmos, a medicina não tem respaldo para a nossa vida. Quem tem respaldo para a nossa vida é Jesus. E nós precisamos entender que quando Jesus coloca a mão, ninguém pode impedir. Entendeu? É claro que nós não somos eternos, um dia nós temos que partir, mas aí, quando isso acontecer, tem que estar no propósito, no comando do Senhor Jesus. Ele é dono da nossa vida. Ele disse lá no livro, lá em Mateus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Entendeu? Então nós temos que entender isso aí. Quando chegar o nosso fim, a nossa hora, nós vamos estar conscientes que Jesus trabalhou na minha vida todo o tempo. E quando o meu tempo venceu, Ele me recolheu e me guardou e vai cuidar de mim eternamente. É isso que você tem que entender. O crente precisa entender isso, mas os crentes estão muito bandoleiros, estão caçando prosperidade, crescimento, riqueza e estão perdendo a salvação. Essa é a realidade que existe no mundo hoje. Infelizmente, eu falo essas coisas porque Deus me levanta a falar, Deus me exorta a dizer, e eu digo aquilo que Deus manda eu dizer. Eu não falo coisa. Muitas pessoas vêm me dizem: eu vim aqui para Deus falar comigo. Eu falei: eu abro a Bíblia que Deus fala contigo. Entendeu? Essa é a realidade. Se Deus mandar eu dizer, eu digo. Mas se Deus não mandar dizer, eu não vou dizer nada. E não adianta a pessoa: eu vou lá porque o missionário vai, o bispo vai falar para mim que vai. Não, eu vou falar aquilo que Deus mandar falar. Se Deus não mandar falar, acabou. Não vou falar nada. Entendeu? Por quê? Porque eu sou temente à palavra do Senhor e à obediência do meu Deus. Vocês estão entendendo? Tem muito pastor, muito bispo, muito apóstolo, muita coisa de gente falando coisa que Deus não falou. Eu não. Se Deus falou, falou. Se Deus não falou, eu não vou falar. Para que eu vou falar uma coisa que Deus não falou, que depois não vai se cumprir, eu vou matar aquela alma que podia ser resgatada? Então, é assim que a renovação da aliança age, entendeu? Na verdade, na fidelidade, na sinceridade, na presença do Senhor Jesus. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa. O que não acontece em muitos lugares, milagres que não acontecem em muitos lugares, acontece aqui. Entendeu? Deus tem feito obras grandes. Deus tem feito obras maravilhosas. Então, pega esse endereço para você ser feliz. Rua Pioneiro Antônio Bernardes, número 555, no Jardim Dia 2. Pega esse endereço, Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, e você vai entender que Deus aqui é presente, que Deus aqui é verdadeiro, e que a palavra que sai daqui do púlpito dessa igreja é uma palavra vinda do céu, não é de manipulação, é vinda do céu, entendeu? Nem que nós não marcamos, não escolhemos mensagem, é o que Deus manda pregar no momento, é que a gente traz a palavra, que ela é de Deus, não é nossa. É Deus que sabe o que o povo precisa. O banquete espiritual da bênção, da graça, da glória é de Deus, não é nosso. Então temos que esperar Deus determinar a mensagem para que a pessoa saia saciada, alimentada com a palavra, com a bênção, com a graça, com a libertação, com a saúde, com a prosperidade, em nome de Jesus. Esse é o lema da renovação de Deus. Como é que é? Rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555 Jardim Dias 2, em Maringá. Você pode estar em Tamarana, Paysandu,
eu sei lá qual cidade quiser, se você vir aqui, você vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu garanto a minha oração, Jesus garante a tua vitória. Okay? Fica na paz, que Deus abençoe. Eu vou estar orando com você agora. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Nesse instante, Pai, eu quero apresentar cada vida. Meu Deus, se alguma pessoa ficou ferida com a minha palavra, que o Senhor esteja e traga o entendimento no coração de cada um e na mente de cada pessoa. E que o Espírito Santo seja fiel companhia na vida dessa pessoa, trazendo graça, paz, saúde, felicidade e prosperidade, para provar, Senhor, tudo aquilo que eu disse nessa noite em favor dos teus filhos. Que o Espírito Santo, meu Deus, esteja abençoando, acalentando, levantando. Olha, Deus, entra lá, vai lá, Senhor Jesus, eu te peço, pelo amor de Jesus Cristo, lá na Paraíba, Pai, alcança o Pai da Marta, meu Deus, naquele instante lá, entra naquela vida, Pai, faça uma obra, faça a tua vontade, meu Deus, realize e acelera, Senhor, todos os planos, os projetos que o Senhor tem na vida daquele homem, mas que o Senhor faça uma obra especializada. Deus, confirma agora a tua bênção, a graça, a paz, a saúde e a felicidade na vida de cada cristão, de cada vida, seja ele crente ou não, mas o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Ficam com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.